Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, a gente está aguardando o Juan conseguir se conectar, né? E enquanto isso, a gente vai começar com a live, tá? E quando ele conseguir se conectar, a gente segue com ele, tá? Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre, né, o metabolismo, né? E como é que isso acontece no tênis, né? Na preparação para um jogo, na preparação para um treino, né? Como é que a gente tem que pensar nesse dia a dia do atleta. Tá? Para começar, né, quando o atleta acorda, a primeira preocupação dele é a questão do que ele vai comer no café da manhã. E o tempo que ele tem entre essa alimentação do café da manhã e o momento do treino ou do jogo. O que acontece? Às vezes, muitas vezes, o atleta ele toma o café e fica muito tempo até esperar o treino ou o jogo. Isso às vezes passa mais de 1 hora e meia, 2 horas. E que isso pode ocorrer, mesmo ele tomando um bom café, tá? Mesmo ele, às vezes, fazendo um bom almoço, desculpa, uma boa janta no dia anterior. Isso no momento lá ele vai começar o treino dele, isso pode levar a uma queda da glicose dele. Isso vai prejudicar a performance dele. E de que forma isso acontece? Tá? A performance dele vai ser prejudicada porque quando você cai a glicose, normalmente essa via principal, que é uma importante via para produzir energia, vai ser deslocada para você captar aminoácidos para produzir ATP, ou seja, energia. Então você vai começar a captar mais aminoácidos. Então, muitas vezes, o que a gente observa é um aumento, né, em função disso, você captando esse aminoácido e produzindo energia, né, lá no ciclo do ácido carboxílico e depois lá nas mitocôndrias, você vai liberar amônia desse aminoácido e essa amônia que vai aumentar, tá? Alguns estudos mostram que ela é responsável por fadiga central, ou seja, provoca o cansaço no seu cérebro, tá? E fadiga periférica. Aí, oi, Juan, tudo bem, Juan? Tá me escutando? Não, tá, mas eu não estou te escutando. Não estou. Eu estou explicando aqui para o pessoal, Juan, a gente já começou a live, tá? Tá falando que você teve problemas técnicos, e aí eu estou começando a falar um pouco sobre o metabolismo de carboidrato e aminoácido, pessoal. Aí assim que você entrar, se conseguir, a gente, a gente continua com o papo com você, para você fazer suas iniciações nutricionais, explicar a parte nutricional. Tá bom? Eu sugiro que você entre e saia de novo. Então, o que a gente estava falando. Então, a gente vai captar esse aminoácido e vai liberar essa amônia. Essa amônia vai provocar cansaço no seu cérebro e na sua periferia. Que periferia? Né? Nos músculos. Tá? Além disso, a queda da glicose, como você vai fornecer menos energia também para o músculo, também fornece menos energia para o cérebro. Para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro, tá? Ele consome cerca de 20% da energia quando a gente está em repouso, da energia que é produzida. Então, quando você aumenta a atividade do sistema nervoso central, né, em função de um treino, né, de um jogo, até mesmo de uma leitura, tá, essa necessidade aumenta. E aí, quando você não tem quantidade de carboidrato suficiente ali, que é o exemplo do nome que é a glicose, e aumenta a amônia, a capacidade sua de julgar, de atacar, e de pensar, e de chegar numa bola, você fica mais lento. Então, muitas vezes a gente vê o atleta não chegando na bola, né, pode ser por causa desse mecanismo. Tá? Esse é um dos mecanismos que pode explicar isso, porque ele perde a capacidade de explosão e de tomada de decisão. Perde a bola muito forte, ele reduz. Tá? E aí ele começa a não chegar na bola e começa a perder
controle do jogo. Tá? Então, essa pode ser uma das explicações, e que é muito comum acontecer isso com o atleta, ter essa queda de glicose. Porque dificilmente as pessoas, no seu dia a dia, elas medem isso. Tá? Então, daí a importância de se medir isso nos seus treinos, que é uma medida simples que pode ser feita. E não é tão caro assim, dá para ser feito. Tá? Então, o que a gente faz? Né? A gente tem que dar, a gente vai entrar em contato, né, com o nutricionista, a gente vai medir isso com a bioquímica, para poder traçar um plano de ação, o que vai ser utilizado naquele tempo entre o café da manhã e o início do treino. Tá? Às vezes, né, não precisa ser nada muito birabolante. Às vezes, né, os nutricionistas, né, às vezes colocam coisas simples ali, né, às vezes colocam só o mel, né, o Juan aqui, quando ele puder entrar, ele vai poder falar isso melhor do que eu, só para jogar a glicose um pouquinho mais para cima, aumentar a concentração dela para atingir o nível que a gente quer. Mas para isso, quando você for usar esse suplemento, o que quer que seja, é importante você medir de novo, entendeu? Então não basta só você chegar lá, traçou a estratégia, né? Meu nutricionista mandou eu comer pão. Olha lá, comeu pão. Você comeu o pão, mas você não mediu, então você não sabe se aquele pão foi suficiente mesmo ou não. Então é importante você medir. Então você tem que estar constantemente medindo para poder saber se você atingiu lá pelo menos o nível desejado para você. Por quê? Porque aí, chegar no jogo, chegar com a glicose ok, você vai aumentar a sua disponibilidade energética. E aí você vai usar menos aminoácidos para poder produzir energia. Tá? Então esse é um ponto muito importante. E aí durante o jogo, obviamente, quanto mais longo for o jogo, maior dependência desse início vai ocorrer. Ou seja, maior importância tem. Se o jogo for rápido, obviamente, o seu gasto vai ser menor durante o jogo. Tá? Além disso, uma outra questão que é um pouquinho esquecida, né, no dia a dia, é a questão de se hidratar. Tá? Muitos atletas, e aí chegam para o treino ainda não com a hidratação adequada para um treino ou para um jogo. Tá? E aí como é que você também pode, né, monitorar isso, né, e como é que você pode saber se está bom ou não? Então, existe uma recomendação, né, para você beber água antes, você fazer o carregamento antes disso, mas você não faz isso. Vamos supor, se você tiver um jogo de manhã, um treino, você não vai fazer isso só pela manhã. Você vai fazer isso durante o dia, no dia anterior, pelo menos. Tá? E aí é legal você medir isso também, para ver se você está bebendo o necessário que o seu nutricionista pediu. Porque talvez mesmo você pode até estar atingindo o volume que ele pediu, mas você não está distribuindo esse volume ao longo do dia. É importante que esse volume ao longo do dia ele seja distribuído. Tá? Para o quê? Para que você possa ir se hidratando. Né? Não adianta você beber 1 litro de água rápido, porque você não vai se hidratar adequadamente dessa forma. Você tem que ir bebendo aos poucos, ao longo do dia, né? Para atingir lá seus 3, 4, 5 litros, depende do seu peso, depende do seu até da condição climática, né? Agora a gente está vivendo época de muito calor, né? Essa questão vai se tornar cada vez mais comum no nosso dia a dia. Já é um fato, tá, mundial, essa questão do aquecimento global, é uma preocupação, tá? Principalmente para todo esporte que é outdoor. Então, a gente tem que ter essa preocupação da hidratação maior ainda do que no passado, porque essas médias, elas vão... Enfim, a gente vai sofrer ondas de calor. Isso vai acontecer, isso já é um fato. Então, essa atenção ela tem que ser... Já começar no dia anterior, né? A hidratação, e quando você acordar, também beber água ali, se for possível, antes de você chegar no local do treino. Tá? E o que eu gosto também de lembrar as pessoas é que elas não bebam água
também é a ponto delas pararem. Oi, Juan. Olá, boa noite. Boa noite, Agora Juan. foi. E tudo bom? Boa noite. Desculpe aí pelos problemas técnicos de forma geral. Acho que agora vai. Então, Juan, eu estou falando pro pessoal aqui. Primeiro ponto, eu falei do metabolismo, a importância de você não chegar com uma glicose baixa para um treino ou para um jogo, e comecei a falar da hidratação. Mas eu não falei nada do que a pessoa pode fazer para não chegar com uma glicose baixa antes do treino do jogo. Para um tenista, o que você recomendaria para ele fazer? Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Te desculpe pelo contratempo. Bom, primeiramente, a gente pode adotar um protocolo que a gente chama de carregamento de carboidratos, né? Que seria ali, depende, é claro, de uma janela de alguns dias ali para cada indivíduo, mas a gente pode fazer 3, 4 dias, 2 dias antes ali daquela competição alvo. E aí a gente reduz geralmente alimentos, hortaliças, folhosos de forma geral, né? E aí incrementa um pouco mais de carboidrato, seja arroz, batata, empim, e por aí vai. E aí com isso a gente consegue aumentar um pouco mais esses estoques, né, de glicogênio muscular e hepático. E aí com isso a gente consegue já ter o primeiro manejo, né, dessa parte do metabolismo da glicemia. E aí, o segundo ponto seria interessante verificar como é que está sendo essa distribuição do café da manhã, né, de qual seria o horário, o que que vem ingerindo no café da manhã, e também o que ele vai ingerir, se for ingerir alguma coisa de suplementação, de alimentação, ali próximo, né, de um pré-prova, de uma partida específica, por exemplo, o que que ele pode estar ingerindo e essa janela de horário ali para que ele não consiga, para que ele não chegue, né, com a glicemia tão baixa assim. Juan, você pode se apresentar para a gente? Muita gente não te conhece. Falar de você um pouquinho. Claro. Bom, eu sou nutricionista, né, de formação, então me formei pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É, eu também fui atleta de alto rendimento por muitos anos, de natação e maratonas aquáticas. Durante ele fiz, durante minha carreira acadêmica, também minha trajetória acadêmica, eu fiz 4 pós-graduações, então, em nutrição clínica pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, desculpa, o FRJ, segurança alimentar e nutricional pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, nutrição esportiva pelo Comitê Olímpico Internacional, sendo o primeiro nutricionista brasileiro a ser graduado com essa certificação, gestão esportiva também pelo Comitê Olímpico Internacional, mestrado em neurociências pela Unirio. Atualmente venho cursando doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E tive uma trajetória profissional também interessante, na qual trabalhei por 5 anos e meio no Comitê Olímpico do Brasil, trabalhei até junto com o Flávio. Depois eu fiquei 1 ano como docente na Universidade de Taça de Sá e atualmente venho no SESI São Paulo com a equipe de natação. Então, acho que era isso. Eu vou falar também um pouquinho de mim, porque muita gente também não me conhece. Né? Eu tenho mestrado em Ciências do Desporto, na área da Educação Física, né? Doutorado em Neurologia. Né? Como o Juan falou, a gente se conheceu, né, lá no Comitê Olímpico, né, onde a gente desenvolveu lá um trabalho com os atletas de alto rendimento. O Juan foi também em 2016, né, Juan? 2016 você estava? Sim, A gente participou da sim. Rio 2016, de Tóquio, né? Dos Pan-Americanos de Lima e do Canadá. Eu cheguei a ser líder da bioquímica lá no Comitê Olímpico. E agora, atualmente, eu, né, fundei a minha empresa, né, que é a BioE, Laboratório de Performance Esportivo, né, onde eu faço medidas bioquímicas no dia a dia do atleta ali, durante né, o esporte, né, durante a atividade do atleta. Então, o Juan, continuando aqui a nossa conversa, aí eu estava falando também, pessoal, sobre a hidratação. Tá? A importância, porque muitas vezes também o atleta já chega, a gente vê isso muito lá, né? E no tênis não é diferente. O atleta ele não chega com uma hidratação ok, né?
teria como dar para o pessoal assim, uma ideia de que as pessoas podem fazer para poder chegar num treino com uma boa hidratação? Você tem alguma uma sugestão para as pessoas? Já são A treinos? hidratação a gente pode dividir ela em três partes, né? Então a hidratação ali pré-jogo, a hidratação durante o jogo e a hidratação para uma recuperação. Então a hidratação ali pré-jogo, a gente também pode fazer um protocolo ali que vá te deixar no estado ótimo de hidratação. Então, a gente pode adicionar água de coco, isotônicos, algum tipo de suplementação específica ali dias antes, aumentando um pouco a ingestão, né, a fim de otimizar a hidratação. E aí, durante o jogo, a gente pode distribuir também essa hidratação. Geralmente, uma hidratação média assim, adequada fica em torno ali de 30 mililitros por quilograma de peso, tá? Assim, falando de uma recomendação bem genérica. E essa recomendação ali, ao longo em dias de jogo, ela pode ser incrementada. Por exemplo, chegando a 40 mililitros, 50 mililitros por quilograma de peso. Depende muito das condições ambientais, tipo de roupa, condições fisiológicas, então isso varia bastante. Mas o ideal é que ali durante a partida, né, a gente consuma ali uma velocidade em torno ali de 300 mililitros a cada 15, 20 minutos, por exemplo. Então aí é um volume até considerado um tanto alto, né, para a gente manter essa hidratação adequada. E para recuperação, a gente pode estar otimizando ali alguns tipos de alimentos, como suco de frutas, frutas in natura, que vão auxiliar também nesse ponto. Então, até mesmo, dependendo do grau que foi perdido, né, de hidratação ali durante a partida, a gente pode utilizar repositores hidroeletrolíticos, água de coco, água com mel, por exemplo. Então, diversas combinações que a gente pode estar realizando também. Então, pós-jogo, pós-treino, é melhor suco do que um repositor? O ideal é sempre priorizar fontes naturais, né, de alimentação. Então, o ideal seria aí consumir suco que ele vai te trazer nutrientes, vitaminas, minerais de uma forma geral. Diferente um pouco ali do suplemento, né, que também vai te trazer essas questões, mas ele pode ser um pouco mais carregado de açúcar, de conservantes, de aditivos. Então, nesse ponto de vista ali, sempre que for priorizar fontes naturais e fontes alimentares mesmo, que é o mais importante ali para o atleta. Durante o jogo, né, o atleta tem que tomar várias decisões, né? Atacar a bola, né, atacar o fundo, né? E tem alguma coisa além da hidratação, né? Uma coisa que possa ser feito durante o jogo ali, né? Eu falo que algum alimento que ajude o sistema nervoso central, tá? Não estou falando nem só do músculo, mas o sistema nervoso central a não perder esse foco durante o jogo, a ele manter esse foco durante o jogo inteiro. Existe alguma coisa que possa ser feita para as pessoas que estão vendo aí, que elas possam aplicar? Tem alguma coisa? Perfeito. Acho que não existe isso. Existe. O principal foco aí seria manter os níveis de glicemia adequados, né? Porque nosso cérebro ele ali é glicose dependente, né? Então, até mesmo essa questão da glicemia, né? Uma glicemia adequada e a hidratação junto, né? Visto que nosso cérebro ele também contém grande quantidade de água e auxilia também nessa questão da cognição. Então, acho que essa dupla seria muito importante, tanto a hidratação quanto a glicemia. Seria ali dois pontos, né, que vão te auxiliar a ter uma concentração adequada, uma tomada de decisão importante ao longo do jogo. E tem um outro componente também que eu acho importante nesse ponto de vista bioquímico, que seria um interferente, que aí pode ser oriundo até de fontes naturais, dependendo da quantidade que você ingira, que é a proteína, né, que aí pode ter o precursor, que seria a amônia, né, que aí ela funciona como um estado neurotóxico, né, e aí nesse sentido, ela vai interferir nessa tomada de decisão, nessas questões. E aí, essa produção de amônia, ela pode estar ligada tanto com o consumo ali de fontes proteicas e em condições extremas, ou seja, o indivíduo ali no calor, de desidratação, num estresse metabólico importante,
Então, isso também pode acabar gerando esse componente aí que vai afetar principalmente no rendimento ali do jogo, da partida como um todo. Que eu estava falando pessoal, né, que está vivendo atualmente em época de aquecimento global, né? Então a tendência é isso assume uma maior importância ainda. Quanto mais quente, a tendência é que essa mão fique mais alta ainda, né? E aí essa tomada de decisão fique mais prejudicada ainda, né? Juan, além disso, né, a gente para dormir, vamos falar um pouco sobre o sono, né, que é uma coisa que as pessoas também acho que conversam um pouco sobre isso. Tá? Você, para as pessoas poderem dormir melhor, você teria alguma recomendação em relação ao sono para poder ir recuperar enfim, é, desses jogos, desses treinos? Tem alguma indicação para as pessoas que elas possam também utilizar para que o É, sistema é, é. neuronal ressintetize ATP, energia, e aí a gente possa continuar lá nos treinos? Nessa era da tecnologia, né, a gente é meio que bombardeado de informações, então isso interfere muito no nosso ciclo circadiano, né? Então, essa exposição à tela, e celular. Então, o ideal é sempre fazer uma higiene do sono sempre que possível, ou seja, evitar o uso de celular, luzes, né? Ambientes quentes, o ideal seria uma temperatura ambiente agradável, em torno de 20 graus, um quarto todo escuro, se acalmar, né? Manter técnicas de respiração. Então, eu acho que esse primeiro momento ali, que é a higiene do sono, que muitas vezes as pessoas até esquecem desse ponto, né? E aí, o que a alimentação também pode auxiliar nesse sentido? Não fazer grandes refeições antes de dormir, principalmente refeições pesadas, uso de bebida alcoólica, ou seja, não vou chegar e vou comer uma pizza inteira antes de dormir, que vai te interferir ali no sono totalmente. Então, esse é um ponto muito importante para a gente estar levantando. E uma outra questão também é que a gente pode utilizar precursores aí, triptofano, melatonina, por exemplo, o milho. O milho é uma boa fonte de triptofano. É, algumas frutas também contêm essa fonte, sementes também, de uma forma geral, vão auxiliar nesse sentido. Então, quer dizer, ter sempre uma alimentação balanceada e atrelar com essa higiene do sono são fatores bem interessantes aí para uma recuperação, né, e um sono adequado. A gente a gente às vezes monitora, né, o atleta com um sensor, né, que a gente coloca esse sensor que é para poder ver esse nível de glicose, né, que é importante durante a noite não haver queda de glicose, ela ficar durante muito tempo, porque com a queda de glicose, como você mesmo falou, né, o nosso cérebro ele depende de glicose, precisa de glicose para poder sobreviver. Então esse nível é importante que se mantenha durante a noite aí um certo nível. Então, por exemplo, a pizza que você falou, ou seja, você tem que manter, mas também não pode elevar muito a glicose, porque senão vai atrapalhar o sono. Correto? É isso que você está falando? Correto. Sim, também tem isso. Sim, pode gerar uma hipoglicemia de rebote, né, também. E também é um alimento muito pesado, né? Então, ele é uma matriz alimentar complexa. Então, ele vai ser uma fonte de carboidratos, mas ele vai vir acompanhado de muita gordura, de muita proteína. Então, ele vai demorar um tempo de digestão, né? E com isso pode acabar interferindo no sono, porque o sangue ele vai ficar mais concentrado na região do estômago, né, para ter aquela digestão. E aí outros processos vão estar prejudicados nesse sentido. Tá. Estou até falando isso porque muita gente come pizza, né? Um dia antes de algum jogo. E acha que está tudo bem. Então, não está tudo bem comer pizza. O exemplo da pizza acho que casou bem, até pela experiência própria mesmo também. Tá? E aí, essa glicose para um treino, para o jogo que a gente espera, né? É em torno aí de 120, mais ou menos 130, né, miligramas por decilitro, enfim. É essa faixa que a gente espera que um atleta chegue, né, para um treino, né, para o jogo. E, obviamente, sem fazer esse efeito rebote, né, a gente espera que isso aumente, mas sem aumentar, também chegar a 200 e fazer o tal efeito rebote, ou seja, né, ela cair abaixo dos níveis anteriores e aí o atleta ter tonteira, sentir cansaço por um excesso de glicose. Perfeito. Por isso que é importante a gente testar também, né? A gente fazia muito lá no laboratório, né?
né, era fazer isso e testar para ver se o alimento ia provocar ou não hipoglicemia, uma queda de glicose no atleta, e aí atrapalhar o rendimento dele. Perfeito, perfeito, exatamente. Porque, por exemplo, o que você acha, às vezes, a pessoa... O mel, por exemplo, o mel antes de um jogo. Porque eu lembro que uma vez a gente testou e a gente já viu que alguns atletas tinham efeito rebote, outros não. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque normalmente as pessoas pensam que o mel sempre vai fazer efeito rebote, mas nem sempre. Nem sempre, né? Como eu falei, depende muito da matriz alimentar, né, envolvida. Então depende de como você vai tomar esse mel também, se vai ser em grande quantidade, se você vai enxaguar a boca antes. Existem alguns estudos que o enxaguamento bucal ele também tem essa capacidade do aumento da glicemia plasmática. Então é uma técnica que até muitos jogadores de futebol utilizam, que eles vão lá na beira do campo, fazem aquele enxágue e cospem essa água, né, que tem uma concentração de carboidratos ali específica, para aumentar e manter os níveis de glicemia, aumentar ou manter, né, os níveis de glicemia ali durante uma partida. Então essa é uma técnica também que pode ser utilizada, né? E devido às variabilidades individuais, né? Como eu falei, assim, como você até falou também, o importante é testar, porque às vezes 2 colheres de sopa não vai ser suficiente devido à quantidade de massa corporal daquele indivíduo que vai precisar de muito mais energia do que o outro que vai ter uma massa corporal menor, por exemplo. Então, são situações aí que necessitam ser personalizadas, né, de uma forma geral. Normalmente, né, o tenista, né, ele tem sucessão de jogos, né, e pouco tempo de descanso, né, e fica difícil fazer uma periodização de treino. Eu acredito que também fica difícil fazer uma periodização nutricional. Eu não sei se você tem alguma experiência. O que você pode falar para a gente sobre essa periodização nutricional em função do tênis, durante um ciclo de treino, né? Você tem alguma experiência, uma coisa para falar para o pessoal? Geralmente os tenistas, né, eles têm umas particularidades que eles às vezes têm um volume de treino muito grande, né? E aí às vezes tem sucessivas competições. Então, às vezes a própria competição é um treino para ele, né? Então fica até difícil essa periodização ao longo do tempo, né? Então o que seria importante, né? Sempre verificar essa questão da recuperação, né? E o que ele vai ter de estratégia ali para o jogo. Então sempre repor e recuperar, repor e recuperar, a fim de evitar lesões e que ele entre no jogo de forma adequada também. Se o atleta, ele, por exemplo, que é muito comum, né, ter tendinite, essa coisa toda, tem alguma coisa da nutrição que possa ajudar nesse sentido? Porque é muito comum um atleta, um tenista, jogar com tendinite. Tem alguma coisa que a nutrição ajuda? Existem alguns componentes, né, nas hortaliças principalmente, em frutas, que são flavonoides, compostos antioxidantes naturais. Então, por isso que é mais um ponto importante para a gente ter uma alimentação balanceada, porque essas hortaliças, frutas em si, vão trazer esses compostos antioxidantes, né, e vão auxiliar nesse processo inflamatório. É claro que, dependendo do tipo de alimento e da concentração, a gente precisa comer uma certa quantidade a mais, né? Mas nada de extravagância também. Acho que mantendo uma alimentação balanceada, uma hidratação adequada, a gente consegue ter esses níveis de antioxidantes, né? De fibras, minerais, vitaminas. E, como você falou, o monitoramento é muito importante, porque às vezes a gente acha que está consumindo aquele nutriente de forma adequada e quando a gente vai ver do ponto de vista bioquímico, ele não está sendo suficiente. Então, é importante a gente monitorar e corrigir essas deficiências, né, que possam ir surgindo ao longo da temporada. Porque o que acontece? Ao longo da temporada, com treinamento, com exposição ao calor, né, e a própria alimentação, isso pode mudar a microbiota do intestino do atleta, que é uma coisa que as pessoas falam muito sobre isso, mas eu não sei se as pessoas sabem exatamente o que elas estão falando. E isso atrapalha, por exemplo, a absorção, não atrapalha?
como é que isso pode ajudar o atleta, como é que você pode trabalhar essa microbiota, ou seja, tudo aquilo que está lá no intestino lá do atleta, para ajudar ele no dia a dia, né, nessa questão da recuperação, da periodização. Como é que isso funciona, Juan? Perfeito. A microbiota, sim, é um ponto importante, né? Existem diversos estudos aí que trabalham já esse intestino eixo cérebro, né? Intestino e cérebro, então é um ponto aí importante a ser modulado, né, de forma geral. E em situações sob estresse, até mesmo questões aí de calor, sucessivos jogos, ela pode afetar diversos componentes, então até mesmo saúde mental, por exemplo, né? Então é muito importante a gente também cuidar dessa saúde intestinal. Então verificar se está principalmente ao consumo de fibras adequado, a uma hidratação adequada e também, se for necessário, a gente utilizar cepas específicas de probióticos que vão auxiliar o indivíduo, né, a recolonizar, digamos assim, o intestino, de uma forma geral Mas quando desse indivíduo. você fala saúde mental, exatamente o que você quer dizer sobre saúde mental? Essa questão da cognição mesmo, de receptores, né, bioquímicos. Então, pode estar envolvida aí serotonina, dopamina, que estão relacionados também à microbiota, né, principalmente ali a produção, né, de algumas bactérias específicas que vão atuar nesse eixo, né, intestino-cérebro. Então, por exemplo, se um indivíduo come algum alimento rico em triptofano, tá? Sei lá, batata, só fala muita banana, mas, né? E aí essa microbiota, ela pode começar esse triptofano não chegar para o cérebro e aí não produzir serotonina e daí provocar cansaço, ou seja, o cara perder performance, isso pode acontecer. Ou seja, a gente tem que cuidar. Existe alguma coisa que a gente possa fazer para cuidar disso ou não? Então, se o indivíduo estiver em desequilíbrio, né, de forma assim, nessa questão de, de uma predominância, né, de microbiotas do ponto de vista ruim, entre aspas, né, uma predominância nesse sentido, essas bactérias podem acabar influenciando do ponto de vista negativo. Então, se a gente tiver aí mais bactérias do ponto de vista positivo, né, que seria aí Firmicutes, existem diversas cepas, né, participando nesse sentido, elas podem auxiliar na produção desses compostos específicos, né, e aí, com isso modular esses receptores que vão estar em humor, sono, por exemplo, ciclo circadiano e tudo mais. A gente vê muito atleta perdendo cabeça durante a partida. Você falou de humor agora, uma palavra importante. Pode ter relação com isso? Sim, com certeza. É um ponto importante. Porque você pode ver que os atletas às vezes perdem a paciência durante o jogo. Não estou dizendo que não existe um componente psicológico, não estou falando isso, né? Mas um outro componente nutricional barra bioquímico, né? Que possa estar afetando o cérebro e aí a pessoa, ao ter uma alteração de humor durante o jogo, isso acontece mesmo, e Sim, aí com ele se certeza. irritar mais cedo e aí a ponto de, né, como a gente vê, quebrar a raquete. Sim, sim. Pode estar relacionado sim a esse ponto, né? Pode não ser assim, um fator totalmente 100% predominante, mas pode ser um fator que pode contribuir para a fadiga daquele indivíduo mais precocemente, né? Então, Ou seja, isso está relacionado. além da hidratação que a gente já falou, da glicose, ainda tem a microbiota. Sim, é mais um fator, né, que a gente pode estar monitorando. Muito legal, Juan, muito legal mesmo. Juan, vamos falar um pouco a gente falou um pouco da recuperação ainda, né? A gente falou mais da questão da periodização, do sono, né? Da hidratação. A gente falou pouco ainda da recuperação. Então, um atleta para poder recuperar, por exemplo, na sucessão de jogos, né? Que você falou, você chegou a comentar da recuperação do estoque de glicogênio,
né? Você falou até do uso de suco de frutas, né? Seria usar componentes mais naturais, certo? Você teria outras dicas para as pessoas para poder recuperar de um treino? Eu não vou falar de jogo mesmo, porque a gente está falando, né, que os atletas têm jogos sucessivos e às vezes eles não sabem se estão recuperados mesmo ou não, né? Porque as pessoas não estão medindo, então não sabe. Mede uma coisa ou outra, mas não mede às vezes, o metabolismo como um todo, né? Tem alguma coisa que as pessoas possam usar para melhorar essa recuperação, além do suco de frutas que você mencionou? Sim, o ideal é sempre uma refeição ali. Terminou a partida, né, uma competição, uma refeição contendo boas fontes de carboidrato e boas fontes de proteína, ou seja, uma proteína magra, alguma coisa nesse sentido, né? E boas fontes de carboidrato, ou seja, fontes in natura ali, ou minimamente processadas, né? Existem alguns tipos de alimentos também que vão auxiliar na hidratação e vão conter vitaminas, minerais, como o leite, por exemplo. O leite é um fator aí, um alimento que tem bastante índice, né, de hidratação e vai fornecer tanto essa questão da hidratação, proteína, né? E vai auxiliar o indivíduo numa recuperação. Então, é um ponto interessante também a ser trabalhado. Se eu não me engano, o leite ele hidrata mais, o índice de hidratação dele é maior que da água, não é? Sim, maior que da água e maior do que o do suco de frutas, por exemplo. E normalmente Então, as é um pessoas outro não tipo. falam do leite pós-treino, Exato, pós-jogo. Ninguém usa, exato. né? O pessoal geralmente utiliza o pó, né? Que é o whey protein, O whey mas não é protein. uma. Que é uma composição diferente, né? Já que é um alimento, a gente está trocando ali um alimento processado por um alimento ultraprocessado, né? Então, na hierarquia aí das matrizes alimentares, o leite sempre vai ser superior. E é interessante porque as pessoas até colocam um mito, às vezes, de que o leite é inflamatório, alguma coisa nesse sentido. A menos que você não tenha uma alergia ou alguma coisa, alguma situação clínica, né, envolvendo nesse sentido, é, não vai ter nenhum interferente, né? Tá? Sendo do ponto de vista negativo. Porque enfim, o leite tem bastante água, né? Ele é rico em água, né? Não é só proteína, ele é rico em água. E você poderia dizer assim, está relacionado também ao peso da pessoa, essa quantidade de leite para você tomar? Como você falou, 30 ml de água, por exemplo, né? A 50 ml por quilo de peso, né? Desculpa. O leite também entraria nessa conta ou como é que ele se encaixa dentro disso? É desse. Acho que o Flávio deu uma travada. Mas eu vou responder a pergunta. É, A gente está te ouvindo. Tá te o ouvindo. leite ele entraria mais na questão da distribuição ali as. Entre as. Oi, Flávio, voltou? Estou te ouvindo. Estou te Acho que ouvindo. deu uma travada, mas acho que eu já vou responder. Ele não entraria muito nessa questão de uma recomendação de mililitros por quilograma, ele entraria na distribuição dos macronutrientes, né, ao longo do dia, que seria proteína, carboidratos e lipídio. Então, com base no valor energético total, a gente consegue distribuir esses percentuais desses macronutrientes, e aí, com isso a gente teria uma nutrição assertiva, né, tanto do ponto de vista energético quanto de macronutrientes de uma forma geral. Então é importante ter um nutricionista aí nesse caso para poder, né, dizer direitinho esse volume aí, quanto tem que ser utilizado pós-treino. Perfeito, perfeito, porque ele vai conseguir calcular, né, essas necessidades, essas demandas específicas para cada fase de treinamento, cada partida, por exemplo. E aí, com base nisso, as recomendações vão ser personalizadas, né? Excelente. Juan, a nutrição, uma vez eu li um artigo, tá, falando sobre a quantidade de carboidrato que a pessoa ingeria e a relação com microinjúria, tá, com a quantidade de microlesões, né, que acontecem no músculo. Você tem alguma experiência com isso? Você já vivenciou alguma situação nesse sentido? Ou seja, que você, com, com uma alimentação mais adequada, você diminuiu a quantidade de, de
de microlesões que é provocada pelo exercício, no caso do tênis, né? Ou seja, ou pela musculação. Você chegou a vivenciar uma coisa assim? Ou não? Sim, geralmente, né, os atletas por si só, eles já têm essa tendência a reduzir carboidratos, né, porque acham que podem engordar ou algo do tipo, mas muitas das vezes o carboidrato ele vai ser importante para auxiliar na recuperação, porque para ter uma recuperação adequada a gente precisa repor esses estoques de glicogênio, né, muscular e hepático, então, e também vai auxiliar principalmente nessa questão da reparação tecidual. Então, junto com a proteína, ele vai atuar também nessas vias metabólicas, né, para auxiliar nessa reparação, principalmente dessas microinjúrias. Então, o indivíduo aí que mantém um nível glicêmico baixo, né, não consome uma fonte adequada de carboidratos e proteínas, ele vai possivelmente entrar em falência, né? Então, é sempre importante estar monitorando, né? Porque sem o monitoramento a gente não consegue ter uma parte assertiva e aí, com base nesses monitoramentos, a gente fazer a prescrição. Então, não existe também prescrição sem avaliação, né? Então, esse ponto é muito importante, né? Tá bem alinhado e casado também. Tem um momento que você falou sobre a inflamação, né? A gente sabe que o exercício provoca o processo inflamatório, né? E você falou que muita gente acredita que o leite, né, produz o processo inflamatório, né? E que isso não acontece. Me corrija se eu estiver errado, tá, Juan? Uhum. E quais alimentos, então, de fato, podem aumentar esse processo inflamatório induzido pelo exercício, tá? Que as pessoas deveriam evitar uma questão de durante pós-treino, ou antes de um treino, ou pós-jogo, poderia dificultar essa recuperação. Você tem alguma lista uma recomendação para as pessoas? Tem, por exemplo, bebidas alcoólicas, que é um processo ali que vai influenciar negativamente, e principalmente também consumo de alimentos ultraprocessados, ou seja, aqueles tipos de alimentos que perderam todas as suas características nutricionais originais, né? Então, por exemplo, entra um fast food, alimentos ali ricos em gorduras saturadas, por exemplo, biscoitos, né? Alimentos mesmo ultraprocessados em si, né? Nessa categoria, que vão não fornecer nutrientes adequados, né? Geralmente são alimentos ricos em gorduras, açúcares simples, e com isso vai influenciar totalmente ali o processo de recuperação desses indivíduos. E até mesmo, do ponto de vista de hidratação, além da questão das bebidas alcoólicas, a gente tem ali alimentos gaseificados, ricos em cafeína, refrigerante também, que são alimentos ali que vão estimular a diurese, né? E com isso vai também influenciar essa questão da hidratação ali pós-jogo. Tá. Mas, então, se teria algum outro... Então, vou fazer a pergunta ao contrário. Quais seriam os anti-inflamatórios, então? Anti-inflamatórios seriam as frutas, né? Hortaliças de uma forma geral. E a gente priorizar aí boas fontes de proteína, proteínas magras, né? E boas fontes de carboidratos, ou seja, priorizando sempre alimentos in natura e minimamente processados ali, levando em grau o processamento de alimentos. Então, a gente está falando, né, um pouquinho sobre a questão da alimentação. É muito comum, né, os atletas utilizarem suplementos, né, achando que vão aumentar a performance porque estão utilizando suplemento, enfim, por vários motivos. Acho que vai pegar... existe um pó mágico ali que vai fazer ele performar. Para uma pessoa, né, do ponto de vista nutricional, né, há a necessidade de suplementar, ou o que você come no seu dia a dia é suficiente para o atleta jogar o tênis dele e depois, enfim, viver a vida dele? Em grande percentual assim, dos casos, né, é possível a gente suprir com alimentação. Salvo alguns casos assim, que o indivíduo ele não consegue realmente ingerir ou tem alguma condição clínica, né, aí é necessária a suplementação, mas sempre do ponto de vista clínico. Então, muitas vezes a gente faz substituições, né, que não cabem. Por exemplo, ingerir um whey protein na qual eu podia ingerir uma matriz alimentar mais rica em nutrientes do que um pó.
em si. Durante o jogo, por exemplo, ingeriria um isotônico em pó, e aí eu poderia estar combinando uma água de coco com mel, por exemplo. Então, ingerindo também, de vez em ser um gel, uma rapadura, uma fruta desidratada. Então, nem muitas vezes já está tão natural, né, que a gente acaba sempre priorizando a suplementação, mas o ideal é sempre priorizar a alimentação primeiro do que o suplemento, né? Então, é muito bom ter essa análise crítica também sobre isso. Você dilui o mel na água de coco, é isso que você está falando? E mistura e Isso, toma? isso, isso. Existe uma proporção? Então, isso varia muito da recomendação de cada pessoa, né? Então, é difícil falar de uma questão geral, mas eu também não vou colocar 300 gramas de mel, assim. Geralmente são colheres de sopa, né? Vai ficar doce. É, é Vai relacionada dar um ali, pico. geralmente ali na proporção de 500 mililitros a 1 litro, mais ou menos. Muito bom. Então, a gente está quase chegando no final da nossa live, tá? Você gostaria de falar para as pessoas, deixar algum recado, alguma recomendação para as pessoas, alguma... Eu acho que sempre que possível, né? Priorizar alimentação in natura, né? Como eu falei. Procurar bons profissionais, né? Que possam te auxiliar durante sua trajetória no esporte, né? Ou seja, se possível, né, ter uma equipe multidisciplinar, com um psicólogo, um bioquímico, um nutricionista, um fisioterapeuta, um técnico, um preparador físico, que uma equipe multidisciplinar ela vai fornecer ferramentas, né, para você conseguir desenvolver e cercar em diversas áreas do conhecimento, né? Então, acho que seria esse ponto. E na alimentação, tentar ter uma alimentação mais variada, balanceada, manter uma boa hidratação, uma boa rotina de sono e se dedicar ao máximo, que não tem fórmula mágica, né? Treino, descanso, boa alimentação e esse ciclo, né? E precisa ter dedicação também. Constância, disciplina e profissionalismo, né, irmão? Perfeito, perfeito. E aí não tem como não ter sucesso, né? Algum sucesso vai ter. E se a pessoa quiser te encontrar, Juan, como é que ela faz para te encontrar? Se alguém quiser conversar com você, tem algum contato seu, alguma coisa assim que você possa deixar? Bom, acho que eu posso deixar meu Instagram, né? Que uma ferramenta também que eu utilizo bastante. Então, meu Instagram é Juan, né? Como já vem escrito aqui, é Ruan SM Santos. Então, quem quiser me procurar, trocar uma ideia, até mesmo verificar essas questões de atendimento, acompanhamento, ou tirar alguma dúvida, estou à disposição aí. Vai ser um prazer também auxiliá-las aí na jornada de uma forma geral. Então, só repetindo, é Juan SM Santos, que seria o meu Instagram. Tá. Então a gente chega aqui ao final da nossa live, né? Quem quiser também me procurar, né? @Flávio Bacchini, né? Ou do lado da empresa, @Biolab. E uma boa noite para todo mundo. Eu tenho certeza que as pessoas que escutaram a gente vão ter algumas ideias, alguns insights, pelo menos vão deixar, ou de repente deixar de fazer algumas coisas, né? Ou vão se preocupar, né, a medir a sua glicose, a ver a sua hidratação, né? Porque, por exemplo, uma coisa muito simples que pode ser feita é pesar antes e depois de um treino e isso já dá alguma informação, isso não tem custo, é só botar uma balança, né, Juan? Então, você tem como você fazer coisas simples e isso vai Que te são ajudar. úteis, né? Eles são úteis, Perfeito. né? E, então, assim, eu tenho certeza que as pessoas vão poder usar isso aqui para poder, né, a questão do leite, que eu achei super interessante, que normalmente as pessoas não pensam no leite, preferem tomar o whey protein, né? A gente falou. Tá? Um outro ponto que eu acho também interessante que a gente falou foi justamente a relação da microbiota do sistema nervoso central e essa alteração de humor que pode acontecer em função do aminoácido triptofano, e aí o atleta, né, ele chegar a ponto, né, de até de quebrar uma raquete, né,
e não estou dizendo que não existe um componente psicológico, mas também existe um componente neuroquímico, nutricional, né, por trás disso, né, e a questão da tomada de decisão, né, da baixa de glicose, o aumento de amônia, né, esses foram todos pontos, né, que eu acho que são muito importantes dentro do que a gente falou aqui, para que as pessoas possam usar isso no seu dia a dia, compreender um pouquinho mais, né, sobre o metabolismo, né, a parte nutricional, como que as coisas se casam, como a gente trabalhava lá, né, no Comitê Olímpico, a gente conversava muito, Juan, sobre as nossas áreas, né, elas se conversam muito, a gente tem muita troca, né, a bioquímica ela é uma ferramenta para a nutrição, né, ela auxilia a nutrição, auxilia o treinador, ela auxilia, como a gente estava conversando aqui, a gente não tem aqui, né, a psicologia aqui presente, mas a gente vai ter. Ela, então, auxilia a questão até a psicologia para entender, de repente, um processo que está sendo startado ali, né, que a gente pode ajudar a uma outra área, né? Normalmente as pessoas não fazem esse link, né? Às vezes elas atuam muito na questão, né, emocional, muito só do sistema nervoso central, mas não na relação corpo com a mente, né, e vice-versa. Né, não tem muito mais uma questão exterior do que interior, normalmente como as pessoas normalmente abordam, né? Então, eu tenho certeza que isso vai ser muito útil para as pessoas. Eu agradeço, tá, você trazer aí os seus conhecimentos aí para a gente. Muito obrigado, apesar de eu ter começado, você poder conseguir entrar depois, mas muito obrigado, Juan. Obrigado mesmo. Foi um prazer, pessoal. Obrigado aí. Desculpe novamente pelos problemas técnicos, mas a gente conseguiu resolver e seguimos aí. Obrigado pelo convite também, do Edmir e do Flávio. E fica à disposição aí para ajudá-los no que for preciso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Juan. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.